Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo ele fala sobre o terceiro episódio da segunda temporada de Seiri Ginsuki. O episódio começa ali com o Ryu, se despedindo do grupo cujo qual ele estava cuidando. Ele usa uma pedra de teletransporte para ir até a Vila dos Espíritos, onde ele, após caminhar um pouco, ele é recebido ali pela Latifa e outras garotas, que perceberam uma certa distorção, anomalia ali na região, e foram correndo verificar o que era, imaginando ser o Ryu. Elas ficam felizes por ver ele, principalmente ali a Latifa, já que ele é como um irmão pra ela, Ele tem toda uma aproximação entre eles, são bastante próximos. Tá, vai lá, fica lá, abraça ele, Tem todo um carinho ali para com ele, sente muita falta dele. E após esse reencontro ali, o Ryu fala que vai até depois precisava conversar com os anciões. Já prepara ali uma audiência para ele. No caso, o Ryu ali foi falar sobre a questão dos pilares de luz, a invocação dos heróis, de outro mundo. O fato também de ele estar protegendo 3 pessoas invocadas de um outro mundo, Os anciões então até perguntam, então você acredita que esses 3 sejam heróis? Ele fala que não, pois segundo o relato deles, estavam com mais outras 2 pessoas e eles também viram aquelas 2 pessoas sendo pegas no círculo de invocação, sendo invocadas naquele mundo. Logo, ele acredita que esses 3 foram apenas vítimas, do sistema de invocação, Foram pegos ali no ritual e que sendo que de fato não são heróis, só foram vítimas ali, do sistema, ali acabaram sendo pegos sem querer. Bem como o Ryu fala que consegue entender a língua deles, Então aí ele acaba revelando também suas lembranças de vida passada, o que deixando assim os anciões curiosos, só que ele disse que vai explicar sobre isso em um outro momento. Após dar uma explicada de forma geral na situação, ele pede abrigo para essas 3 pessoas, bem como para sua professora, É que ele explica brevemente que salvou ela de um casamento forçado. Engraçado quando fala isso, um dos anciãos chama de garanhão e as outras meninas lá, a Latifa e as outras, ficam coradas lá, tipo, nossa, salvou de um casamento, como será que é isso, Ficam coradas pensando aqui, Não, ela sem interesse no Rio. Então o Rio pede abrigo aí para eles, para que eles possam ficar em segurança, enquanto o Rio procura por informações de como mandar eles de volta para o seu mundo, já que seria complicado para ele proteger eles e buscar informações por aí. Então ele pede ali por um lugar para eles ficarem, que seja por um curto período de tempo. Os anciãos concordam, desde que eles não revelem nada ali sobre a Vila dos Espíritos, localização, costumes, segredos, essas coisas. Basicamente esse é o acordo. Pode trazer para cá, mas eles não podem, quando eles forem embora daqui, quando saírem daqui, não podem falar de nada sobre o nosso lugar, sobre a nossa vila, para o pessoal de fora daqui, principalmente para a região de Stral ali. O Rio aceita a condição e diz que vai explicar isso para eles, e assim acaba aquela reunião ali. Posteriormente, ali já pela noite, na varanda, temos uma conversa particular do Rio e da Latifa. Ele pede desculpas por ter falado sobre a vida passada, afinal era um segredo entre eles. E ele diz ali que foi necessário para que os anciãos pudessem entender melhor a situação. E aqui não deixa claro se o Rio já adentrou com mais profundidade no tema sobre a vida passada, ou se ficou só naquela menção que ele fez para os anciãos. Então, ainda não ficou claro se ele já se aprofundou naquele conteúdo, revelando, quando eu era criança, eu despertei mesma hora, papapá, ou se ainda não ficou por aquilo mesmo. Ainda não deixou claro isso. E a Latifa ali, que durante toda essa conversa parece ali meio pra baixinha, meio tristonha, ela questiona ali se ela também devia contar sobre as memórias dela, que tem memórias de vida passada. E o Rio fala que ela não precisa se forçar a fazer nada. A Tifa então questiona se as outras pessoas são japonesas, se o Rio revelou que era um japonês também, E ele confirma tudo isso, deixando ela tristinha, mais ainda, um pouco mais tristinha, pois aquilo era como um segredo entre eles. E o Rio fica ali, até dá uma provocada nela, chamando ela de fofa, fica ali, toda corada, acanhadinha. E disse que mesmo que apareçam outros japoneses, ela, Latifa, era alguém especial para ele. E o Ryu Lee revela para Latifa que uma das garotas invocadas era a pessoa que ele amava na sua vida passada, no caso a Miharu. Que uma outra era a sua irmã mais nova, cujo qual ele não teve muito contato, ficaram só 3 anos juntos, depois disso acabaram se separando. E ele fala ali que não revelou para elas que ele tinha as memórias do Amakao Haruta, no caso, que era amigo de infância e o irmão delas, ele não contou esse detalhe para elas. E ao ser questionado do porquê não revelar isso, ele basicamente diz-lhe porque agora já não é mais esse Amakawa Haruto que elas conhecem, Então ele está separando bem essas 2 vidas. Eu tenho a memória da minha vida passada, mas hoje eu sou outra pessoa, sou uma pessoa diferente. Até por conta das coisas que ele fez, não só por estar em outro mundo. Ele já não se vê mais como aquele Haruto, agora ele é apenas o Ryu, uma pessoa que acabou por se lembrar de sua vida passada, é só isso. Ele pede ali que a Latifa guarde isso em segredo. A Latifa até tenta dar uma pressionada nele ali, questionando se, na verdade, ele realmente não queria contar, Até porque, fazendo um pequeno parênteses, essa sensação que passa pra nós, que ele quer contar, é que ele é o Amakao Haruto e tudo mais, e se até ser um reencontro ali com uma pessoa que ele amava, que ele quer contar isso. Entretanto, por ele se ver como alguém diferente, uma pessoa diferente, não seria mais como aquela pessoa, não seria mais como aquela pessoa,
ele prefere não fazer isso. Essa é a sensação que passa ao ver ali o Ryu desse jeito. Voltando, no fim ali da conversa, ele acaba meio que convencendo a Latifa, né, a guardar o segredo, falando que queria manter aquilo entre os dois, que talvez no futuro ele tenha que revelar, né, falar a verdade sobre aquilo. Entretanto, até lá, até esse dia chegar, ele queria que aquilo fosse um segredo entre eles. No outro dia, o Ryu se despede deles ali, falando que levaria um tempo, cerca de 2 semanas, até ele voltar nela. A Tifa fica meio tristinha por ter que se despedir novamente. Seu irmão vai lá, pede um abraço ali por ele um tempinho. Ele vai embora. E ele não usa o teletransporte porque ele não tem uma pedra de teletransporte para ir pra casa. Só tem para chegar até a Vila dos Espíritos. Então ele tem que fazer todo o caminho de volta a pé ou voando, né? Você tem que fazer por ele mesmo, sem usar nenhum equipamento ou magia de manipulação espacial. Após isso, é nos mostrado uma conversa entre a Lissolette e o rei François de Galac. E aqui eu fiquei em dúvida com a localização deles, pois é dito que eles estão na capital de Belton. Só que quem tá ali conversando com a Licelotte é o rei de Galac. Não que ele, o rei de um outro país, não pudesse estar lá, até porque teve a questão do casamento e tudo mais. Entretanto, a forma como é feita ali a conversa, né, faz parecer que eles estão no reino de Galac. Até porque ele recebe a Licelotte, tipo assim, faz parecer que a Licelotte voltou ali pra casa. Tanto que ele fala, sinto muito por ter te pedido isso, mas será que você poderia dar lugar? Sei que você acabou de chegar. Assim, faz entender que ela chegou ali no reino de Galac e teria que sair de novo, voltando para o reino de Belton. Então eu fiquei bastante confuso devido à conversa e à localização que é mostrada. Até porque, questão do casamento, se for ampliar mais, o camarada lá que ia se casar não é tão próximo das pessoas de Galac. Então, e só de ter convocado, só de ter chamado a Licelotte, que era alguém de Galac, alguém famoso lá e relevante, já era muita coisa ali pra ele. Ele provavelmente chamou muito por conta da Célia. Então, sim, o tic-tac não ficou batendo aqui, fiquei confuso, só por questão da localização mesmo. Mas enfim, sobre o conteúdo da conversa, a Licelotte, ela foi até ali falar, né, passar um relatório dos eventos ocorridos na capital, no caso, questão do casamento, tudo que aconteceu. E o rei dá uma missão ali para Licelotte, para ela ir até o Duque de Huguenot para convidar o herói que estava ali com ele. Lembrando no episódio passado que o herói Hiroaki estava lá com o Huguenot. E o rei François queria convidar ele porque ia fazer tipo um evento ali, uma festa com nobres, reunir gente importante para apresentar sua heroína, a Satsuki, e também queria convidar o herói do reino de Beltron para fazer parte desse evento, para apresentar ali logo os dois heróis, e dedica essa missão para a Licelotte. E ela, quando escuta o nome dos heróis, ali do Hiroaki, ela sente uma certa nostalgia. Até o rei acha estranho quando ela faz essa nostalgia, né? Porque lá os caras falam, você tem mania de, né? Que ele fala sobre o costume de sobrenome, vem primeiro e depois o nome. Mas a Licelotte dá uma contornada nisso. E ela pensa assim, uma questão de nostalgia, pois para quem não se lembra, ela também é uma pessoa reencarnada, assim como o Ryu e a Latifa. E pela forma como ela reage aos nomes do Hiroaki e da Satsuki, especialmente da Satsuki, eu não vou ficar surpreso caso ela já tivesse conhecido eles em sua vida anterior, né? Tivesse tido algum contato com eles. De uma coisa eu tenho, parece bastante fato, é que ela e Celote têm certeza de que eles são do Japão, né? Afinal, é só Japa que reencarna. Então, a filha ali do rei, que também tava lá, outro motivo pra ficar desconfiado da questão da localização, a filha do rei tava lá, Charlotte, leva a Licelotte para conhecer a heroína Satsuki, que também estava lá, estava no quarto do lado. Então, por que que o rei para a capital de um outro país? Beleza. Levando a sua filha, tá, ainda dá para citar. Mas a sua heroína também, eu não levaria heroína assim. Por isso que eu me peguei na questão da localização, fiquei bem confuso. E depois ainda corta ali para um cara que tá próximo de Amande e fala sobre a guilda de mercadores Zika, né? Corta ele para um homem misterioso que despacha alguns monstros para capturar matéria-prima para ele, caso pessoas envoltam em uma grande quantidade de magia. Já no outro dia temos ali o Masato estudando com a Sally, né, tentando aprender o idioma daquele mundo, a Aisha dormindo e a Miharu e a Aki na cozinha ali fazendo o almoço. Então acompanhamos ali uma conversa entre as duas. No caso, a Miharu falando do Haru, né, perguntando quando será que ele volta, não sei o que. Fica só falando nele, e a Aki começa a falar da vida delas ali, né? Que ela queria voltar pra casa, seus colegas sumidos, né? Satsuki e o Nichan dela ali, a Miharu tenta até consolar ela de uma forma, que aquela Miharu está conseguindo manter a compostura, bem como por ela demonstrar confiança na Isha, na Sally e no Haruto. Então, ela, Miharu, tá conseguindo ali se manter firme, pois ela acredita naquelas pessoas que a estão ajudando. A Miharu reforça que não vale a pena entrar em pânico, né? O Haruto tá ajudando. E devido a ela demonstrar tanta confiança assim, no Haruto, que questiona ela sobre o que acha dele, o porquê dela ser tão próxima dele, apesar de ela não se aproximar muito de homens, né? Não se sentir confortável perto de homens. Então a Miharu começa a falar, eu acho que acha ele confiável e gentil, e que o nome dele lembra o Haru que ela conhecia, né? No caso, o irmão da Aki. E aqui a Aki fica brava, né? Pois estava vendo que a Miharu ainda estava pensando no irmão dela, né?
E aqui tá bem claro que ela tem bastante raiva do irmão. Provavelmente ela deve se sentir abandonada por seu irmão mais velho. Então, no mínimo, ela acredita que ele deveria ter ficado ali, né? Quando houve a separação dos pais, né? Ficou bastante sentido que o irmão se separou dela. Certamente queria ficar próximo ao irmão, ou talvez já não fosse tão próxima dele ali, já que o irmão tava sempre com a Miharu e, sei lá, ela tem alguma questão ali com o irmão que ela não gostou e culpa ele por isso. Então fica bastante brava ali quando citar o irmão dela. Depois desse desentendimento ali entre elas, né, e eu acredito que a questão da Aki com o irmão deve ser melhor explicada no futuro. Elas pedem desculpa ali uma pra outra, só que a Aki disse que vai ali pra fora pra esfriar a cabeça. Então tá lá, Aki sentado lá de fora, pensando nas coisas, né, no seu irmão, questão da Miharu, tudo mais ali. A Miharu vai até lá, fala com ela, só que ela percebe um ser humanoide de tom escuro, né, encarando ali na direção delas, já que elas estavam numa barreira ali ilusória. Só que aquele monstro pega, adentra a barreira e parte pra cima delas. Felizmente a Aisha aparece, salvando elas, e ao escutar barulhos, a Célia também vai lá pra fora, fala pro Masato ficar lá dentro sentado, e ela vai verificar o que é. Então a Aisha tá atacando ali os monstros, né, só que eles não morrem, e um dos três que estavam ali acaba passando por ela, indo direto para Miharu e para Aki, só que a Célia consegue se proteger, né, cuidando da retaguarda para que a Aisha possa lutar. O Ryu chega, golpeia algum deles, né, e acha eles bastante resistentes e duros, e pergunta ali pra Aisha o que são, e ela responde que passa a sensação de serem monstros. Então o Ryu acaba cuidando daquele que parece ser o mais problemático, e a Aisha cuida dos outros dois. O Ryu consegue lidar com ele facilmente. Ele até pergunta ali se durante a luta ali, a breve luta, se o monstro conseguia entender ele, né? Pra tentar algum tipo de comunicação. Só que não conseguiu nada, derrota ele ali, mas ao derrotar ele ali, ao eliminar o monstro, ele ficou com uma sensação de que ele tava tentando falar, né? No caso, pedindo ali pra morrer. Só que ele meio se acalma, né? Confirmando que era um monstro, pois dobrou uma pedra mágica, né? Que é característica de monstro. Só monstros que dropam aquela pedra. Apesar que ele ainda continua um pouco essa sensação estranha, pois viu ali um monstro, né, que teoricamente não sabe se comunicar, tentando se comunicar de alguma forma. Após isso, né, se eventar que a Miharu ficam ali se desculpa uma tentando assumir a culpa ali pela outra. Só que o Ryu dá uma contornada na situação falando da comida, que cheiro bom, sentindo aqui é o rice, não sei o que, né? Então eles vão comer ali e o Ryu fala que tem que conversar com eles, pois eles iriam se mudar. Ou seja, o Ryu fez isso ali pra não ficar aquele clima ali pesado. Tava ali, então ele deu uma contornada ali. Voltamos então para o Homem Misterioso. Seus monstros haviam trazido ali várias pessoas e ele percebe que um grupo deles não voltou, né? Até fico pensando, será que eles morreram? Mas eles são fortes, é difícil de matar, né? Ele chama aqueles monstros de Revenants fortalecidos. Então, ali como o plano dele ia se atrasar, ele diz que vai fazer novos bonecos. Dando ali a entender que ele usa corpos humanos ainda vivos, né? Pois ele tinha mandado seus bichinhos capturarem vivos para criar mais monstros ali, e também pela forma como ele fala, parece que é um processo onde alguns humanos podem acabar morrendo, ou seja, nem todo mundo consegue sobreviver esse processo de monstrificação. E assim acaba o episódio, né, com esse homem misterioso fazendo os movimentos dele. Aí no próximo episódio devemos ter o Ryu levando eles ali de volta para a vida dos espíritos, né, para ficarem abrigados lá. E veremos aqui outros movimentos, vão ver mostrar mais os outros heróis. Até agora só mostrou 2 heróis, teoricamente são 6, né? 3 deles nós sabemos que, apesar de ter mostrado só 2, né? 2 são os colegas da Miharu e dos outros 2. E tem o Hiroaki ali, então. Quem serão os outros 3 heróis? Foi isso que aconteceu nesse episódio. Me digam o que acharam dele, o que estão achando da obra até o momento. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá o dislike. Tchau, até a próxima.